Pode ver, de onde querer ver, você sabe. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. Nesta conversa de hoje, aqui, para mim, uma das referências que me ensinou bastante quando eu comecei a querer entender sobre energia solar fotovoltaica. Me lembro que, vendo uma apresentação lá nos idos de 2015, 2016, ele fez uma apresentação no palco e logo que ele saiu, falou: vocês me dão licença, era isso que eu tinha para falar para vocês, porque agora eu tenho que voltar para o telhado. Ele estava fazendo um sistema fotovoltaico lá no espaço Magno, alguma coisa assim, ali em São Paulo, na Marginal. Tem aqui comigo um amigo, de fato, Carlos Felipe da Cunha Faria, ou Isso aí. o Café, para quem o conhece do setor já há bastante tempo. Café, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Mais uma boa conversa? Vamos nessa. Tem caso, não tem? Isso foi Promagno, gente. Foi Promagno, lembrei, Promagno. Era um evento do setor solar. Era isso aí. Você desceu do telhado, foi lá, deu uma palestra. De bota suja ainda, todo suado. Funciona, é assim, assado. E eu falei, opa, como diz um amigo que esteve aqui ontem, arrastando pelo exemplo, né? Isso aí. Agora, essa história é antiga, Café, e aí, voltando um pouco na tua história, a gente conversou bastante, coisas que eu já sabia, das viagens que a gente já fez junto, e outras que eu fui descobrir ali no famoso making off. Making off, para mim, ele é ótimo. Eu vou começar a gravar o making off. O make off é bom, cara. Cenas proibidas. Não, ele entrega muito mais, entendeu? Acho que aqui fica um pouco vou colocar umas câmeras escondidas para gravar, né? É uma ótima ideia. O Café mineiro, de Belo Horizonte, Isso aí. Atleticano não praticante, o que é quase uma exceção, mas menos praticante, diria. Menos praticante. Porque, na verdade, talvez uma paixão maior do que o futebol, ou certamente uma paixão maior do que o futebol, sempre foi a música, né? Sem dúvida. Viveu. Tem muito mais espaço na minha vida a música que o futebol. Aliás, vamos lembrar dos fóruns GDs, dos tantos fóruns GDs que a gente participou, acabou virando uma atração no Fórum GD, a Solar, como é que chamava? Rock Solar Band. Rock Solar Band, né? Isso aí. E teve muita gente boa ali, né? Tivemos, foi uma surpresa. Giba, enfim. Convocamos a galera, que apareceu um monte de gente do setor, tocamos, vamos fazer junto. Sem ensaio, ali no improviso. Eu me lembro que o pessoal... E virou evento do setor, né? Virou atração, né? Era circunstancial, dá para dizer que no início era assim, e depois virou uma atração. O pessoal esperava o show, né? E tudo, né? Exato. E um vozeirão, né, Café? Uma voz boa, né, velho? Sempre gostei de cantar, cara. Você contou umas passagens interessantes ali em BH, já, no tema da família. Como é que era na vitrola, né? Colocava os discos. Conta um pouco disso desde moleque, Espinho, assim, eu esqueci de contar isso no make-off, que é legal. Isso aí acontece muito. Isso acontece muito. Eu lembro que mamãe, ela foi fazer mestrado de História da Arte em Paris, e ela foi no show do Pink Floyd e eu estava na barriga dela. Você está brincando? Eu esqueci de contar isso, mas... É mesmo? Então já tinha ali uma pré-conexão, mas a minha família é muito musical, cara. E eu ficava na frente das vitrolas, eram duas, né? A vitrola do meu padrinho e da minha madrinha. Sim, eu ia para casa do meu E aquelas padrinho, de mogno, de mogno, que você abria, madeira, botava a vitrola, tinha ainda disco 78 rotações. E eu gostava de ficar na frente da vitrola brincando com os botões e colocava todos os discos para eu ouvir. E eu gostava de ficar fazendo isso, cara, na frente. E até hoje eu gosto muito, né? Até hoje eu tenho vitrola, inclusive. É mesmo? Eu toco vinil, tenho vinis ainda, que de vez em quando eu escuto. Mas eu gostava muito de ficar na frente da vitrola, ouvindo música, e, diga-se de passagem, não era baixo. Não. Eu tenho assim, alguma perda de audição, porque eu gostava de ouvir som em alto e em bom tom. Né? E ouvia de tudo no primeiro momento, até que eu fui me enveredando mesmo para a minha paixão, que é o rock. Né? Mas eu sempre gostava e fazia, e
gostava de todos os instrumentos, brincava com tudo que vinha, tocava e achava que era um barato, e sempre gostei de música, cara, e cantarolava. Ficava no banheiro 2, 3 horas cantando música, fazendo air drums, né? Eu tocava bateria no ar, no banheiro, ouvindo música, 4, 5 horas dentro do banheiro. E como é que era a história de gravar as fitas, cassete, que naquela época era isso. Nossa Senhora! E você tinha que ir, e aí esperava aquela música. Você esperava aquela música linda da banda de rock, que você não tinha vinil, não tinha, você tô lá, toca a fita, esperando. Narrador, apertava o botão rec, começava a gravar, aí você tá ouvindo a música ali, no meio entra o locutor da porcaria da rádio FM 48, não sei o quê. Eu falei, puta, bicho, por que você foi falar isso no meio da música, cara? Não acredito que você tá fazendo isso comigo. Horas esperando a música. A gente sofreu para gravar. Nossa, e eu tinha uma coleção de fita imensa e gravava tudo que saía no rádio. E durante muitos anos eu gravava tudo que eu compunha com um toca-fita manual. Eu pegava o violão, uns amigos, a gente falava, gravava tudo, cara, que a gente tocava. E gravar no banheiro por conta da acústica, né? Uhum. Que era perfeita, né? Banheiro então, tinha um a rádio tocando era aquele gravadorzinho que você tinha que apertar 2. E tinha que ir baixar a música, né? Quando você gostava de uma música. Nossa, era sofrimento. Eu me lembro quando eu inventava aquele toca-fita que ele percebia 3 segundos de ausência de música e ele parava na música. Aquilo foi lindo, né? Esse eu não lembro, cara. Eu acho que eu pulei. Não, era. Eu me pulei lembro. Pô, aquilo me incomodava, que você tinha que ficar indo e voltando, achar o início da música. Então, a Pioneer, me lembro que lançou um toca-fita que você colocava isso, só que você tinha que deixar um intervalo de 3 segundos, sem gravação nenhuma, para ele, obviamente, identificar que não havia som e ali ele parar, né? E quando lançaram aquilo, para mim, isso foi uma bênção. Você tocou nesse ponto, uma curiosidade aqui também, de quem gosta, não fui tão longe, né, na relação artística com a música, mas sempre gostei muito de música, né? Eu me lembro que teve uma música também, ali década de 90, Half Love, um negócio assim, eu esqueci o nome da banda, mas eu fui à rádio. Eu fui à rádio em Congonhas, morava em Lafayette. Eu fui à rádio em Congonhas, que eu tentava gravar a música, sempre que tocava eu não estava preparado. Colonial FM, deve ter até hoje em Congonhas. Eu fui lá, eu invadiu a rádio. Falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu preciso gravar, deixa eu gravar essa música. E a gente comemorava quando saía. Aí juntava os amigos, consegui gravar a música de tal banda, consegui. Até que eu comecei a vender livro de história no centro de Belo Horizonte. Mamãe era professora de história, ela ganhava um monte de livro, eu ia no centro de Belo Horizonte, vendia, na Galeria Ouvidor e comprava um vinil com meus amigos. A gente ficava o dia inteiro ouvindo o vinil e tentando entender aquele vinil. Tinha um piano na casa do meu amigo, um violão, a gente tentava brincar com música. Até hoje eu faço isso, cara. Adoro comprar novidades do rock, pegar, ouvir. Então ainda existe dia. Aí um roqueiro morando dentro do café ainda. Existe. Quando eu fazia mecatrônica, meus amigos, Edilar e eles vão lembrar, Edilar e Guilherme, a gente tocava lá na faculdade também. Eles dois, a gente saía dentro dos botecos lá na Coração Eucarístico, na PUC onde eu estudei. A gente tocava e eu falava com eles naquela época, olha, com 50, 55 anos, o Café vai sair de turnê na banda dele. Eles morriam de rir. E chegou uma vez que eu encontrei com eles com 40, eu estava com a banda mesmo tocando, ele falou, você falou que você está com 45 anos e está saindo de turnê para tocar. Eu falei, pô, você falou e profetizou o processo, que isso foi em 95 que eu profetizei isso, que com 45, 50 eu estava saindo em turnê com a minha banda, e realmente aconteceu. Muito bom. E tem uma outra, a gente vai entrar na parte educacional, você já trouxe um pouco, né? Foi fazer ali mecatrônica, né? Sim. Diferente na PUC, em BH, mas só para fechar a parte musical ou para entrar no outro tema aqui com a conversa de um diário de uma vida elétrica do Café, tem uma relação de parentesco, inclusive, com a própria Cássia Eller, né, Café? É isso aí. Meu tio, Anderson Eller, encontro com ele ainda, ele mora no Rio, ele é produtor de várias músicas, e ele produzia a Cássia na época também. A Cássia, eu lembro dela em relances, e eu vi ela tocar blues, eu ainda estava mais jovem, assim. E eu falei, caramba, olha esse blues. E o contato com ela, na verdade, também, eu passei a gostar muito da voz feminina no rock. Então, assim, eu já gostava da Janis Joplin, aí do Renascença com a Annie Haslam, e depois eu fui incorporando mais mulheres à música, tanto que eu tento cantar uma voz até bem mais feminina e bem mais aguda, muitas das vezes. E eu lembro que a Cássia me colocou no mundo do blues, assim, porque eu vi ela, uma mulher muito, muito foda, cantando blues,
num momento que era difícil de acessar. Né? Então, assim, durante um tempo ele produziu a Cássia e eu sempre acompanhei a carreira, sempre gostei das músicas e canto as músicas dela hoje. Dos discos nacionais, da trajetória nacional, eu gosto de cantar muita coisa dela. Impressionante, né? A música, as músicas na voz da Cássia Eller, né? Um negócio cara, eu gosto muito, cara, diferenciado. Começar a falar Cássia Eller. E quem se aproxima com a sua qualidade, com seus diferenciais e tudo, mas que eu gosto muito também, é a Ana Carolina, né? Ainda mais grave, né? Eu gostava mais da Cássia porque eu achava ela mais versátil. Ela ia desde o clássico, do blues, do rock, do porra louquismo, do punk. Acho que ela transitou em mais, mais eclética, eu acho. Isso. E nessa época ela era muito blues. Então, assim, eu tenho os lances dela e foi bastante importante. Assim, a família do meu pai, e onde eu convivia com o Anderson, meu tio e minha tia, é muito mais musical que a família da minha mãe. Apesar de ambos terem, né, a conexão. Mas a conexão musical da família de meu pai ela é bem mais poderosa. Assim. A galera canta, seresta, toca violão. Tem uma conexão musical bem... Até hoje, né? Até hoje, cara. Até hoje. Legal isso, hein? Todos os encontros, toda vez que eu estou com a viola na mão, a galera... Se eu não estou com a viola, a galera arruma um jeito de pegar uma viola para eu cantar. Então, assim... E é tanta música que eu tenho que levar meus livros, cara. Assim, eu tinha uma coleção de, acho que uns 30 livros que eu imprimia. Eu tenho livro de até hoje impresso em impressora matricial. Você tem uma loucura, cara. Eu tenho um livro que foi impresso com matricial. Com cifras e tablaturas e partituras de músicas que eu toco desde... Não, vamos ter que mudar isso aqui, então. Ele não pode ser um diário de uma vida elétrica, vai ser um diário de uma vida musical, né? Elétrica e musical. Vamos lá. Bem elétrica. Só para fechar outra curiosidade, você está contando de Cássia Eller e lembrei aqui de Ana Carolina, que é contemporânea minha ali no litoral de Minas, que você conhece, na capital do litoral, de Juiz de Fora. Eu fazia, na época, economia, faculdade de economia, e a Ana Carolina fazia ciências sociais ou comunicação ali, e o núcleo era os mesmos prédios, né? E tinha a Sexta Cultural, na época, na UFJF. Toda sexta-feira, Sexta Cultural, um artista ia tocar, e normalmente um cantor que estava fazendo faculdade ali e tudo mais e tal. Eu me lembro que eu cheguei a reclamar. Quem que toca hoje na sexta Cultural? É a Ana Carolina. Eu falei, mas de novo, não é possível que não tem ninguém para tocar. Vai variar, não? Vai variar, não. A língua é o chicote do corpo. Paga mesmo, né? Hoje eu pago para ir feliz aqui no outro dia. Impressionante. Mas é uma qualidade sonora incrível. O Café, e aí na mecatrônica ali na PUC, eu te perguntei, por que mecatrônica, né? Por que o Café foi escolher fazer mecatrônica? Foi um lance louco, assim, que apareceu na minha vida, assim. De repente, eu vi, gostava de pegar os carros, brincar um pouco com automóvel. E aí vi mecatrônica, falei, cara, mas é eletrônica, mecânica, robótica. Eu falei, esse negócio é muito louco, eu quero fazer isso. E optei por fazer. Falei, eu quero fazer mecatrônica. Falei com minha mãe na época, com minha avó. E eu fiz federal também, passei na engenharia mecânica, mas eu falei, não quero fazer engenharia mecânica, não, mecatrônica. E eu me lembro que só tinha 2 universidades na época que tinham. Se não me engano, a Unicamp e a PUC de Minas. E falei, passei e falei, eu quero fazer. E fui fazer mecatrônica, né? E eu lembro que era um curso bastante caro, assim, minha avó falou, dá um jeito, não se preocupe. Eu nunca tinha estudado em escola particular na vida, sempre escola pública, na minha formação inteira. E aí a minha família fez aquele aperto, aquele sacrifício, falou, pode seguir no seu sonho ali, vamos tocar a mecatrônica para dentro, que você vai ser bem feliz ali. E fui. Entrei na faculdade em 93, fiz o primeiro semestre, os 2 primeiros, e fui para o Exército. Depois eu voltei e concluí o curso da mecatrônica. Eu te dei a minha visão, né? O Café não tem cara de Exército, né? Não tem cara nenhuma, né? Foi em Pouso Alegre que você contou, né? Foi em Minas, depois do estágio, já como oficial do Exército, foi em Pouso Alegre, já comandando aqui o batalhão de serviço. E tipo Elvis Presley, né? Tocando um rock lá no... E toquei muito também no Exército. Eu usei muita música também. E o Exército foi muito bom, assim, apesar da galera olhar para mim, assim, não tem muito a ver com o Café. Mas é importantíssimo. E a minha turma mais unida, e a que eu encontro todos os dias, fizemos 30 anos de Exército ano passado, é a minha turma do Exército. Ela continua unida, tem um conceito de fraternidade, de irmandade muito sólido, alguns critérios de disciplina e até de entendimento mesmo
de coisas da vida aconteceram e foram muito relevantes para mim na minha formação de exército. Se eu não tivesse, né, passado pelo exército, eu não teria voltado, deixado meu cabelo crescer e virado um hippie logo após a... Teve essa passagem também. Teve essa passagem também. Você vê que fez bem. Fez bem. Deixei o cabelo crescer. Sim. Tirei a farda, botei a roupa colorida, pá, piola, tiracola e vamos embora fazer engenharia. Certamente também aquela pochete atravessada, né? Sem dúvida. Como é que chama isso? Colorida. Pochete mesmo. É da pochete mesmo. Atravessadora aqui assim, ó. E aí subia, que você me contou, para o laboratório, né? Isso aí foi quando você começou. Aí foi aonde vocês... A próxima fase, próxima pergunta, para quem está nos acompanhando. Aliás, você que está nos acompanhando, siga aí, põe aí, ó, seguir o canal, ajuda. E é grátis ainda, não. E hoje é tão pouca gente que a gente tem que eu conheço todos por nome. E eu vou poder dizer, olha, eu lembro de fulano, foi o 327, o outro foi o 328. Dá essa moral, dá essa força para a gente aí. Muitos papos bons aqui. Café. E aí, nesse período, destrancou a faculdade, que você trancou para ir para o Exército, volta para Belo Horizonte e vai pesquisar, né? Podemos dizer isso, né? Vai testar os modelos e aí foi onde você encontra a energia solar, vamos dizer a solar, porque tinha naquele momento a termosolar, mas também a fotovoltaica, né? Como é que é isso? Isso. No meu retorno do Exército, voltei para a faculdade, já no terceiro ano ali, fazendo termodinâmica. A professora Beth, que foi minha mestra nessa área de energia solar, falou, vamos trabalhar comigo no laboratório. Estou montando um laboratório, chamava Green, ainda existe o Green até hoje, lá na PUC, e fui trabalhar com energia solar naquela época, cara, desde sempre. Ainda estava cabeludo, ripão, mas fui trabalhar com ensaios de produtos, tanto de energia solar térmica quanto fotovoltaica. Fotovoltaica era mais restrito, mas já tinha né, muitas aplicações de geração remota, né? Tinha fogão solar, trabalhei com fogão solar, secagem de frutas, ou seja, tudo que era... Quando conseguia traduzir em calor, o laboratório pesquisava, até o ponto de gerar vapor também. E foi uma fase muito boa, porque foi onde eu aprendi a ciência, né, a pesquisar, colocar metodologia científica no raciocínio, porque era um laboratório que escrevia artigos científicos e testava os produtos já para o Inmetro na época. Então, tudo que era importado ou era fabricado no Brasil de tecnologia solar passava pelo laboratório. E aquela etiquetinha que até hoje tem aquela que classifica de A a E os produtos, a gente tinha que fazer os ensaios ali. E eu ganhei uma bolsa no primeiro período. E a minha professora, vai embora, Café, você já terminou seu estágio. Eu falei, vou embora só quando eu quiser. Vou ficar aqui. Fiquei até eu me formar no laboratório. E ela não tinha condição de dar bolsa. Eu falei, não preciso de bolsa agora não, eu quero estar no laboratório todos os dias. E pra você ter uma ideia, chegou a um ponto que eu era muito louco, viciado. Eu tinha a chave do laboratório, eu era o primeiro a chegar, chegava às 5h30 da manhã e era o último a sair, 10h30 da noite, 11 horas, eu abria o laboratório e trancava. Ia para casa dormir e voltava. Ia para casa dormir e voltava. E eu fiz isso durante uns 2 a 3 anos, cara, nessa batida. Saía cedinho, pegava ônibus, 5 horas da manhã lá em casa, chegava na faculdade, era o primeiro, abria o laboratório, ligava, limpava as bancadas, né? Ia para o meu computador e ficava lá estudando, ia para a aula, voltava, ia para a aula e voltava. E aí foi quando eu comecei a me relacionar com o setor como todo, porque como o Inmetro fazia as reuniões lá, então todos os empresários do país que mexiam com energia solar térmica iam para Belo Horizonte, que era o centro de referência no tema na época. É mesmo? Não sabe, dessa eu não sabia. BH, então, tinha esse protagonismo no solar térmico? Muito, muito. E aí o primeiro simulador solar, o sol artificial que teve, eu estava ainda na época lá, e era um sol que veio da Alemanha, cara. Já era top. Um sol que veio da Alemanha é ótimo. É o sol que veio da Alemanha, porque veio lá da chamava PSE. Foi quando o Cassa Heller lançou o segundo sol, inclusive. Quando o segundo sol chegou. Corta isso depois, é péssima essa piada. Volta. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com a indústria. E também foi daí que eu também entendi o seguinte, há várias oportunidades no mercado que podem ser exploradas. E aí, em 99... Você sai quando? Montamos a empresa. Eu saí em 2000 do laboratório. Ou seja, você montou a empresa ainda dentro da faculdade. Dentro da faculdade. Dentro da faculdade. E ali já era a Evo? Não, né? O nome a Evo veio depois, mas chamava Resolver no primeiro. Solária e Resolver. Eram nomes fantasia e nome de registro. Era Qual Resolver. Era o fantasia? Ainda. O fantasia era o Resolver. Resolver. E o sol, né? Resolver, né? Assim, era o nome.
E a gente fazia projetos grandes, ou seja, a gente também já tinha essa pegada de deixa eu fugir um pouquinho do varejo, deixa eu fazer... Escala. Vamos tentar fazer escala em projetos para gerar energia e calor para grandes consumidores. Então, era hotel, hospital, prédios, indústrias. Tem algum case aí que... Tem vários. Eu acho que um legal é assim, foi os primeiros contratos de performance mesmo, onde você trocava o desempenho pela remuneração. Você não vendia o equipamento, porque a lógica da energia solar sempre foi assim, era visto como muito cara. Até hoje ainda tem essa conexão, né? É caro, o investimento é alto. Sim, sim. E a conta era, então tá, já que é caro e você não tem dinheiro, a gente paga e você paga com as economias, né? E foi o primeiro case que eu lembro, que eu ainda estava bem jovem ainda, foi substituir o sistema de aquecimento de piscina do Minas Tênis Clube, lá em Belo Horizonte. Eram 4 piscinas. Minas Tênis Clube, né? O clube mais tradicional de Minas. Eu estava estagiando numa empresa israelense, e aí a minha empresa já estava em funcionamento, mas essa empresa propôs esse contrato de performance clube. Substitui os aquecedores elétricos por aquecedores solares. E as piscinas do Minas são gigantes. Piscinas, né? Eram 4 semiolímpicas e uma olímpica. Então, eram volumes de água muito grandes, bombas muito grandes para movimentar. E para deixar claro para quem está ouvindo, assim, a tecnologia funciona basicamente tirar a água da piscina, circular dentro dos módulos. Volta. Esses módulos eram feitos de um material chamado polipropileno e vinha só dos Estados Unidos e de Israel nessa época, não tinha nem indústria nacional. E esse contrato foi um dos exemplos assim, de que reduziu, acho que mais de 90% o gasto de energia elétrica do Minas Tênis Clube para manter as piscinas aquecidas. Isso foi um ícone na época. Isso virou um modus operandi de negócios para todo mundo trabalhar com energia solar na época, as empresas que tinham essa engenharia. Isso funcionou durante um tempo. Por que isso funcionou durante um tempo, Café? Agora, você vê, o podcast vai mudando, né? A gente não, mas eu fiquei curioso. Por que deixa de funcionar? Ou o que acontece? O que aconteceu? O contrato de performance, na verdade, ele fazia sentido porque a tecnologia era muito cara. A partir do momento que isso foi produzido no Brasil em massa, tá. Então, essa o cara que poderia comprar com dinheiro próprio entendeu que aquilo era o melhor negócio ele pagar com o dinheiro dele mesmo. Sim. Era isso. Ele fica com a parte do... Ele acabou de ficar com a parte que ele estava dando para o contrato de performance. Exato. Em algum momento isso passou a fazer sentido, principalmente que a indústria ficou muito forte, né? A indústria nacional, as fábricas todas, todo esse produto que eu falei que vinha de Israel, as tecnologias de... Começaram a ser feitas aqui. Vieram todas aqui. As indústrias começaram a aportar muitos recursos e hoje a indústria nacional de energia solar térmica é uma das mais maduras do mundo mesmo. Chegou a exportar para mais de 40 países o Brasil de aquecedor solar. Aqui no interior de São Paulo, eu me lembro, 16, 17, teve uma empresa, não me lembro qual, mas fez contato comigo e tudo, e era em função do solar, mas só que é do solar térmico, acho que era Birigui, alguma coisa Birigui assim. tem umas 3 ou 4 empresas lá. Isso. Lá é um dos berços. Esse é um caso que eu também não te falei, da minha rota solar, e a primeira vez que eu fui para a Alemanha. Acho que foi em 2005, se não me engano. Eu peguei o carro da minha mãe, um Unilzinho, chamei meu sócio, falei, vamos rodar o Brasil e visitar todas as empresas de energia solar térmica que a gente entende que são boas. Quando foi isso? Acho que foi em 2004, 2005. Rodamos 10 mil quilômetros de carro. Nossa. Visitamos todas as fábricas e passamos em São Manuel, que tinha uma fábrica grande, Biricuí, aqui em São Paulo, ali em Osasco. A gente rodou, fizemos realmente uma rota, eu e meu sócio, para conhecer os empresários, falar melhor, e ofertar os nossos serviços como empresa. E fizemos isso de carro, cara. Foi muito legal. E aí, cabeça pensando aqui, ou seja, você entra no solar, tudo bem que você viu ali as duas fontes, né? Já na época, já na academia, vamos colocar assim, na pesquisa. Mas, inicialmente, o negócio da Evo, que passa a ser a Evo, né, Café? Passa a ser. E por que a Evo? Só fazendo um parênteses. Também é uma coisa meio louca, assim, cara, porque, na verdade, eu resolver eu sair da Resolver da Sociedade e montei uma que chamava Estúdio Equinócio. Estúdio Equinócio. Que completa 20 anos esse ano. Tá no LinkedIn, tá como, né? A Evo, Carlos Café Faria, a Evo, Estúdio Equinócio embaixo. Estúdio Equinócio é o nome, é a razão social, até hoje. E isso foi em 2015, né, que eu desfiz da sociedade anterior e montei a estúdio. Só que aí o Estúdio Equinócio era um nome grande, complicado. Eu gostava porque, assim, Equinócio. Era um nome diferente. Estúdio Equinócio, Equinócio era uma noção de dando energia nos dois hemisférios de forma igual, uma coisa mais igualitária.
que tem a ver com geração distribuída no conceito primordial. Só que aí meu contador ele chegou para mim e falou, Café, estúdio Equinócio, você vai criar cavalo, cara, mas você não fez engenharia mecatrônica? Eu falei, ô, Equino! Equinócio não tem nada a ver com equino de cavalo, meu garoto. E aí, esse negócio me fez, tá vendo, cara? Muda esse nome, pá. Vamos colocar uma empresa que chama... Tá vendo? E ele ainda... Muda esse nome. E aí, eu falei, cara, então tá. Aí teve a Solarevo, até chegar em Aevo de evolução, vieram 200 nomes vindo do estúdio, virou a Evo. E aí a gente seguiu com o nome que a gente entendeu que era o nome mais fácil de memorizar, tinha uma logo mais simples. Sim. Né? E todo mundo que vê vai falar, pô, estúdio Equinócio. Ou pode imaginar que nos tempos de podcast, igual estamos, é um estúdio de podcast, lá no estúdio Equinócio, né? Ou eu cortar cabelo, né? Virar um cabeleireiro. Exato, no estúdio da Fontana Filmes teria o estúdio Equinócio. Exato. Beleza. Então, voltando aí nos anos 2000, esses anos 2000, que já existia a Evo, né, e teu trabalho, mas foram anos de solar térmico, né? Foram. Os primeiros anos foram. Você vê os 10 mil quilômetros rodando, solar no mundo da mãe, solar térmico. Solar térmico. Primeiro intersolar Alemanha, solar térmico 100%, porque não tinha... Fotovoltaico? 90% da feira era térmico. Era mesmo? Ou seja, a intersolar era uma intersolar térmica. Era uma intersolar térmica, cara. O fotovoltaico tinha, mas só os off-grid, as coisas isoladas. E foi o meu primeiro mochilão de cerveja, que é outra coisa que é paixão também. Ah, sério? Eu fui para a feira, era rock, né? Rock, cerveja. Entendi. Fui para a feira em 2005 com o pessoal da Brava, que me contratou para representar a entidade também associativa. E aí fui fazer um mochilão de 20 dias, fui no festival de rock também na região lá da Alemanha, em Wiesbaden, em Lorelei. Vi várias bandas que eu era afim de ver, tocando como se fosse um Woodstock. Né? E rodei a Alemanha inteira fazendo um mochilão de cerveja e fui para Freiburg, na primeira, não sei se era a primeira, mas uma das primeiras Intersolar que tinha. E era um galpão, mas era assim, como se fosse a maior feira do universo. E foi quando eu entendi melhor a tecnologia. Aí conheci o governo alemão, a GIZ especificamente, comecei a fazer trabalhos para o governo alemão no Brasil, em relação a esse tema, em relação ao tema normativo. E aí tudo começou a acontecer. A relação com o solar, todas as coisas acontecendo. Eu passei nas feiras internacionais praticamente todos os anos. E aí de onde veio muita coisa térmica. Eu acho que a gente fez milhares e milhares de telhados de energia solar térmica. Cara. A gente fez muito projeto, muita obra. E o fotovoltaico apareceu ali em 2011, com um convite do Guilherme Serquis, filho do Alfredo Serquis, o falecido Alfredo Serquis, lá do Rio de Janeiro, o deputado, que é um ambientalista super respeitado. E o Gui foi numa palestra minha, no Rio, e o Rafael Kelman. Gessel. Ele é da PSE, ele era da PSE, e o Gelson, que é o pai dele, era presidente da Light na época. Sim. E ele falou, Café, é muito boa sua palestra de energia solar, você está casando as duas coisas agora, vamos montar uma empresa de fotovoltaico juntos e abrir um negócio. A gente montou a Meta Solar no Rio. Isso em 2011, então. 2010, 2011. Isso você também não contou, né? Está contando agora. Foi o cheiro, na verdade, porque a regulamentação não tinha saído. Sim. E mas já estava... você sentiu o cheiro. Passar e a gente fazia muito projeto para concessionárias de energia. Que eu não sei nem se isso é bom, se é ruim hoje, porque tem muita gente que briga com as distribuidoras a rodo. Mas eu fiz muito projeto de PEE e PID para as concessionárias, na área de solar térmico. Então, muita coisa veio dali de dentro. E aí o fotovoltaico veio e a gente fez primeira usina fotovoltaica na Biblioteca Pública do Rio, no programa de eficiência energética da Light. E era a primeira usina conectada à rede num sistema reticulado, que era um sistema subterrâneo. Que hoje até é muito difícil conectar o fotovoltaico no sistema reticulado. Mas a gente projetou o relé com a FRJ. Imagina... Foi um projeto alucinante, cara. Comprei tudo de fora, comprei um painel na Coreia da LG. Isso que eu ia falar. Estrutura metálica dos Estados Unidos. Eu fui para uma feira lá em Dallas, com meu sócio, Júlio. Trouxemos 1,5 tonelada de estrutura metálica dentro do avião, cara. O frete aéreo ainda era mais barato, não conseguia montar. Que isso? 1,5 tonelada de frete aéreo?
Isso, cara, de alumínio, porque não tinha uma estrutura específica e a gente foi montar no telhado da biblioteca pública. Então Era um desafio alucinante. deve ser um dos primeiros sistemas, assim, tal, porque imagino que é um sistema de maior potência. Foi. Na época, muito mais, e até hoje, Era um proporcionalmente. sistema gigante na época. Eram 36 quilowatts. Ó, hein? Gigantesco. Ué, Era um para negócio módulos absurdo. que devia ter 100 e alguma coisa de potência, e O olha módulo lá. tinha 240 watts. Era o módulo mais avançado da LG na época. Aham. E a gente foi negociar com vários fornecedores na época. Tinha algumas novas entrando. Mais de 100, chinesas. cento e tantos módulos. Ué. Era uma usina que até hoje está lá funcionando. Aham. E era uma usina muito linda, porque ela integrou com a arquitetura, o arquiteto desafiou a gente. Vocês não vão conseguir fazer nada, é horrível esse painel solar. E de repente ele falou, este piano no telhado é projetado por mim. Sabe? Ele reverteu a lógica Sim. E foi um negócio, cara. Fala, mas fala diferente. Fala, mas fala diferente. E foi a primeira obra assim, que a gente vivenciou. E aí ninguém tinha experiência de instalação fotovoltaica. Tanto que a gente foi nos Estados Unidos pegar o NEPCEP, que era o programa de certificação de instalador norte-americano, para tentar entender qual é a lógica. A gente até contratou um instalador que tinha um NEPCEP americano para nos apoiar nessa primeira jornada. E depois isso virou um mercado. Aí avançamos para... A gente não falou, mas vai Desviamos. tomando o seu curso. É um diário de uma vida elétrica. Dá um Netflix, talvez. Daria mais, eu tenho certeza. Estou tentando controlar um pouco do nosso tempo para contar muita coisa ainda. Mas então, acho que nesse momento, né, Café, começa a ser uma transição, né? A Evo Café solar térmico passa a ir caminhando para um solar fotovoltaico. Exato. Mas antes disso, você já... Porque hoje, e já há um tempo, né, a gente conviveu ali bastante tempo, inclusive, na BGD, na Associação Brasileira de Geração Distribuída, mas você já tinha tido, né, me lembro, uma experiência associativa. Sim. De associações do setor solar térmico, não foi isso? Exato. E também conflitos parecidos à época, acho que são curiosidades interessantes, Sim. do solar térmico com outras visões de geração de calor, de água quente, que no final é isso, né? Exato. Água quente. Água quente. Como é que foi isso aí? Então, Essa curiosidade. É engraçado, porque teve uma palestra que eu fiz no evento Solar Plaza, aqui, quando eu conheci o evangelista, inclusive o Carlos Evangelista, que eu fui fazer uma palestra e falei assim, gente, eu vejo o que aconteceu no térmico na minha mão aqui, vai acontecer no fotovoltaico. Assim, e aconteceu. Porque a lógica era assim, o aquecedor solar tinha não um rival, vamos dizer assim, mas o rival principal era o chuveiro elétrico. É uma competição. Sim. E era o chuveiro elétrico, Sim. né? Sim. E 100% da sociedade usava chuveiro elétrico. Então, eu lembro que, como a Brava, a gente tinha um discurso. Tire o chuveiro da ponta, é muito caro, economize, tome um banho mais confortável, não sei o quê. Sustentável. E aí o pessoal do chuveiro já veio. Não, peraí, gasta mais água. E tinha razão, porque quem tinha aquecimento solar gostava de um banho mais longo. Eu falei, mas você está questionando o conforto do cara? Virou um embate. Mas eu fico olhando hoje também a questão das associações de solar, trabalhando um pouco ali junto às distribuidoras de energia, defendendo interesses que são legítimos, né? E muitas vezes até usando argumentos que são muito antagônicos ou até desnecessariamente muito agressivos, mas é muito igual, cara, a lógica do negócio. Assim, diferentes posições, fazendo seus lobbies específicos, construindo uma mensagem específica para ter o seu lugar ao sol. E o interessante é que a conclusão final desse embate do solar com o chuveiro é que eles viraram um casal. Eles aprenderam a trabalhar em conjunto e virou uma excelente solução você combinar os dois. Porque o chuveiro ele tem uma potência instantânea, ele entrega algo imediato, ele salva na falta de um sol, diminui a capacidade de armazenamento, os chuveiros ficaram mais inteligentes, porque ele lia a temperatura e modulava a potência, ou seja, não era aquele mais chuveirão de 10 mil watts, era um chuveiro de 3 mil que modulava de acordo com a temperatura que descia, virou programa habitacional e a combinação dos dois acabou que virou o maior programa de eficiência energética do país. Case os dois e tenha o melhor dos dois mundos. Né? E foi muito bom. Eu estou vendo o fotovoltaico talvez caminhe para essa mesma lógica, ou seja, os embates se complementem e a mensagem é assim, não, todo mundo junto acho que vai trabalhar melhor. A gente potencializa mais isso. Exato. Você soma, né? Na verdade, você converge. Vocês podem até não concordar. Né? Mas aonde vocês se encontram, né? Exato. Convergiu, bota energia naquilo ali, que aquilo vai funcionar. E o solar térmico, eu acho que teve
essa fase, e foram muitos anos de batalha e de leis, assim, igual a São Paulo, tornou obrigatório aquecedor solar. Foi quando o setor de construção civil veio dando pancada de cima e embaixo, né, na gente. Não, mas não pode tornar obrigatório, mas para você mudar uma cultura, às vezes você tem que ser mais incisivo no primeiro momento. É tipo política de empoderamento, subsídio. Começa, mas dá a data de fim. Não fala que o subsídio é ruim. Só fala assim, o subsídio tem início e fim. Aí se torna uma política convergente. Então, eu acho que isso. E no térmico isso demorou, mas acho que funcionou. E hoje é uma indústria madura, né, Café? Madura. Ou seja, continua sendo usado, continua funcionando. Eu falando da minha experiência, por exemplo, na minha casa eu tenho os dois. Eu tenho o solar térmico e o fotovoltaico. Faz todo sentido. E o térmico é, de fato, de dias de sol, você queima a mão. Se você deixar a mão ligar o quente e deixar... tanto é que eu falo para o pessoal, eu tenho boiler com aquecedor, porque os dias que não tem, você precisa aquecer. Exato. É isso. Fala, desliga aí, porque senão não vai aguentar. Porque os dois empurrando energia, uma térmica e a outra elétrica, isso vai dar problema. Mas... São complementares, eu acho, né? Porque gerar calor com eletricidade ainda é, do ponto de vista físico, né? Ainda é desconstruir a qualidade da energia. Você pegar a energia elétrica e converter em calor, do ponto de vista físico, é uma maldade. Né? É desperdício. É desperdício. Né? Se aumenta a entropia, vamos dizer assim, se aumenta o caos, você está denegrindo a qualidade da energia. Então, a combinação das duas, né? E a geração de calor, ela representa muita coisa no setor elétrico, como um todo. Tanto do consumo. Aqui, menos do que na Europa. Lá, eles se preocupam mais. O fotovoltaico na Europa joga muito com bomba de calor. E aí casa muito, porque a bateria está na bomba de calor. Então, assim, até o fato de você não poder injetar por fluxo reverso lá, algum desafio desse, você gera com energia, o que você não joga na rede, você aquece a água, armazena no seu boiler, ou pega a sua bomba de calor, que é o ar-condicionado invertido, joga energia ali e aquece a sua água. Então, tem uma convergência que ainda não aconteceu aqui, que eu acho que vai acontecer também. Que, no final, Café, o que busca-se é eficiência energética, né? Isso aí. É isso. Né? Como é que eu sou mais eficiente energeticamente? Porque eu vou precisar para aquecer a água ou o ambiente, que é o caso da Europa que você está trazendo, ou no nosso caso aqui também, como é que eu uso essa energia melhor, né? Não desperdiçar a energia. Exato. Voltando então no 2011 aí, 2012 a gente sabe, a famosa 482, e como é que foram aí esses 10 anos porque aí você já estava no setor, né? Você já tinha tido uma experiência de fotovoltaico, de instalação, de projeto, também não sabia dessa, né, de trazer uma tonelada e pouco de avião, coragem, enfim, de fato é fazer um projeto, um sistema, olhando para hoje de uma forma muito mais ousada. Exato. E como é que foram esses 10 anos, Café? Nesses 10 anos de Aevo, de mercado, o que você viu? Como é que você viu a empresa no caminhar, nesse caminhar desses 10 anos? Como é que foi isso? Cara, foi muito bom, foi muito divertido a construção, porque a gente começou fazendo uma integração tradicional em alguns telhados, fazendo uma venda. De novo, percebi que não era o nosso jeito de trabalhar, ou seja, não vão para o varejo porque a gente não tem essa pegada. Tem muita gente que tem o dom de trabalhar com 400, 600 clientes, a gente não tinha. Vão buscar uma outra linha, vão buscar clientes corporativos, comerciais, industriais, grandes instalações, que era o que a gente entendia que era melhor. E a gente foi por esse caminho, ou seja, fazer projetos corporativos de energia fotovoltaica. Eu durante muito tempo, eu trabalhei com a Academia Solar dando aula sobre o tema, até também em vários países da América Latina, tanto a América Latina como a América Inglesa, eu dei aula para muita gente fora sobre o tema, tanto normativo, do térmico e do fotovoltaico. E fui construindo as instalações, os projetos, e até eu acho que a gente fez instalação em quase todos os estados no primeiro estágio do mercado, onde eram pouquíssimas empresas, e aí havia uma carência de mão de obra, a gente fez obra em vários locais. Depois o mercado pulverizou, ficou muito concorrido, os mesmos desvios que o térmico teve de qualidade, o fotovoltaico ia apresentar. Então, se eu conto a história lá atrás, eu vejo a mesma coisa se repetir. Muita gente ganhando dinheiro com aquilo, muita gente fazendo coisa ruim. Desconstruindo a qualidade da tecnologia, justamente porque ela é distribuída, então você tem muito mais chance de errar. E agora a gente chegou num estágio onde a nossa visão de trabalho é assim, o que eu vou fazer com os 25 anos que isso me entrega? Né? E é para onde a gente virou, depois de um tempo a gente construindo muitas usinas, investindo em ativos próprios nossos, a gente entende que o nosso trabalho hoje está mais voltado para a gestão dos ativos que
estão à disposição do mercado brasileiro, ou seja, 50 GB, né, que hoje tem construído, mais ou menos isso. Sim, dados a gente entende da que Solar esses dias. isso só vai se realizar mesmo com as promessas de a tecnologia vai durar 20 anos, vai economizar 25, o capital investido vai durar, se tiver pessoas suficientes dedicadas para gerir esses ativos. E eu acho que é quase o fechamento do ciclo. Falta só, finalmente, responder a pergunta de como que eu vou cuidar do lixo. Isso está batendo também na nossa porta. Eu estou com toneladas de módulos em todos os ativos que a gente tem e gerencia que estão lá jogados, que eu não posso mandar para o aterro ainda, e ainda não tem o processo de reciclagem minimamente regulamentado. Que eu acho que é o fechamento do ciclo do ativo. E que vai acontecer, né? E que vai acontecer, porque a gente está com... sabe, é questão de tempo, né? Exato. E é exponencial. Quando chegar também, vai vir assim. Então, eu estou caminhando, olhando para a curva do ativo, entendendo que é um círculo, ou seja, eu vou voltar para conceber novos ativos, construir com uma engenharia melhor, com materiais novos. Eu acho que a gente vai passar por um ciclo de repotencialização agora de muitos ativos. E quando eu olho para alguns ativos que eu estou fazendo diligência hoje, eu vi que aquele ativo não vai chegar a 3 anos. Ou ele não foi bem construído, ou não foi bem concebido, ou o CAPEX foi trocado por um OPEX muito caro. O investimento inicial foi trocado por um custo operacional muito caro. E aí eu acho que é uma visão muito sistêmica que me traz para o Brasil. Cara, mas 3 anos é rápido, hein, Café? Diante de 10 ou 15 que estava previsto, eu acho que vai haver um repowering, uma repotenciação do mercado mais rápida do que eu estava esperando. Já tem esse chamado de trocar muita coisa. Então, eu acho que a gente está vivenciando isso já na gestão de ativos. Por tecnologia nova, mas também, imagino eu, por engenharia que não funcionou, né? Exato, duas coisas, né? As duas coisas. Por coisas novas que chegaram e trazem mais resultado. Faria sentido. Mais eficiência e tal. Exato. Mas muita coisa, o lado mais complexo dele é que tem muitos ativos que não têm a qualidade de engenharia ou construtiva que poderiam ter, ou que foram deveriam ter tido. Que deveriam ter tido. Então, tem esses dois itens aí que estão pegando muito para a gente agora nesse negócio. Então, assim, dá para dizer hoje, falando um tanto da Evo, né, nesses 10 últimos anos, né, a gente sabe que a empresa está, ou você junto com os negócios, indo para praticamente 25, né? Isso. Fazendo 25, dia 18 de março, a gente faz 20 anos com a nova marca da Evo. Sim, 2 décadas, é bastante Exato, tempo, né? É muita experiência, né? Falando então, ou fale um pouco aí da empresa, né? Quais são os negócios, as unidades de negócio, né? Eu me lembro do final do ano passado, você fez até uma apresentação ali ainda, a gente no encontro da BGD, de lideranças, você estava lançando marca nova e as marcas eram diferentes para os negócios e tudo. Exato. Como é que está isso hoje? Ou seja, quais são os negócios que você tem? Aqueles que você está olhando e que fala isso aqui vai impactar mais, aqui certamente a gente cresce mais, cresce mais em função do crescimento natural do próprio setor, né? Do próprio mercado, que é o que você está dizendo aí agora. Como é que está isso aí? Então, a gente, na verdade, unificou numa holding única, que é a Evo Energia, e tem 4 empresas conectadas. A Evo Solar, que é a mais antiga, que é o EPC, que continua fazendo engenharia, compras e construção. A gente tem aí uma meta nesse ano de 2025 de fazer 70 mega dentro do pipeline. Tem a Evo Service, que é a parte de OEM e gestão de ativos, que hoje a gente tem em carteira mais ou menos uns 2 bilhões de ativos que a gente gerencia, de ativos solares construídos. Sim, potência dá o quê, Café? Dá 350 megawatts, mais ou menos 300 mega, e a tendência é que isso duplique a cada 6 meses, 1 ano, porque o número de ativos entrando em operação. Vai entrando. E o número de diligências que chega é muito grande. Ou seja, avalie para mim, porque tem um processo de M&A agora acontecendo no mercado também muito grande. Troca de mãos, né? Muito grande. Recente, teve o anúncio da venda de projetos da Raizen, por exemplo. Exato. Agora, né? E a gente está fazendo muita avaliação e assumindo os ativos, né, para cuidar e operar, numa relação de ganha-ganha com todos os envolvidos. Nasceu a EvoQuest, que a gente constrói para a gente, então a gente tem as nossas usinas que a gente partilha entre os sócios e partilha com os funcionários dentro do possível para que todo mundo tenha um pedacinho de uma usina fotovoltaica. E tem a Mola-Mola, que tem o nome mais estranho de todos, que a galera, meu só brigava comigo, não bota Mola-Mola. Mola-Mola é lindo, cara, é um nome lindo de empresa. E virou que é a empresa de tecnologia. Que a gente estava comentando aqui há pouco tempo, assim, que são muitas variáveis tecnológicas no parque solar que não se conectam, nem do ponto de vista de monitoramento, nem do ponto de vista de atuação.
E quando eu vou fazer a gestão desses ativos, eu preciso entender a linguagem de todos, conectar, interpretar e atuar. E a Mola Mola nasceu para isso. Então, hoje os meninos, o produto principal é o GM Digital, que a gente já desenvolveu, conectar as tecnologias e atuar à distância para aumentar a eficiência da gestão dos ativos. E tem muita tecnologia. A gente está fazendo convênio com os institutos federais para desenvolver análise de imagem via drone, de sujidade e de termografia. E isso vem muito também de um convênio que a gente tem com uma empresa americana para usar imagens mesmo para trabalhar. O Corpo de Bombeiros, outro dia, falou assim, não, se você fizer análise de imagem para detecção de fumaça, a gente entende que isso é um bom input para o projeto de combate a incêndio, já serve para isso. Então, assim, tem muita coisa que a gestão do ativo traz para dentro. Limpeza, robô, automação, análise de imagem, inteligência artificial, que é o que o Mola Mola foi criado para isso. Para pensar isso. Então, é isso, para fechar o contexto, né, do ciclo de vida de um ativo solar. Eu acho que é... Muita coisa, hein, Café? Assim, quando eu falo muita coisa, é muito trabalho, né? Muita coisa para ser feita ainda, né? Muita. É que a gente está no início dessa jornada, né? E já olhando para o ciclo, né? Que é o que você trouxe aí, toneladas de módulos, que a gente vai precisar resolver isso daqui. Exato. E a tendência é que a gente vai precisar resolver cada vez mais isso daqui. E mais rápido. Sim, porque vai escalar como escalou o crescimento da fonte. Exatamente. E hoje, quantos colaboradores, se olhar a holding, tem esse número? Tem ideia? Tem. A gente deve estar com diretos, fixos, assim, próximo de 300 pessoas trabalhando conosco hoje. Bastante gente. Mas a gente teve um pico ali de 450 pessoas em 2024, diretas, sem contar as indiretas. E esse ano deve ser mais ou menos a mesma coisa, porque pelas metas que a gente tem trabalhado, e confesso para você que está muito difícil de achar profissional no mercado. Continua com a lógica de treina dentro de casa, e você perde alguns para o setor. E eu preparo os meus funcionários, meus colaboradores, para eles se tornarem profissionais poderosos, né? Eu uso muito filosofia. Eu acho que eu também não comentei isso com você, mas eu elejo cada ano um filósofo ou dois filósofos e uma forma de eu me comunicar. E ano passado foi os Jedi, que eu sempre gostei muito, com os estoicos. Então, todas as mensagens que eu vou construindo com eles, o profissional passa por isso. E esse ano vai ser os Vingadores com Nietzsche e Kant, ou seja, meu sócio já está louco, né? Café não fode com a cabeça dos meninos, cara. Nietzsche, Kant e os Vingadores tudo misturado, de uma mensagem direta. Falei, cara, mas é uma forma de comunicar desde o cara que é um ajudante, que veio lá do interior e que eu quero que ele se torne um profissional super poderoso, até um engenheiro que tem uma formação mais qualificada. Eu uso essa metodologia de comunicação. E funciona, né, Café? Porque passa a ser um exemplo, passa a ser uma metáfora, né? Essas metáforas funcionam muito, né? Exato. Elas colam, né? Exato. Bom, e aí, então, eu vou chamar aqui para, ouvindo tudo isso, né, desde o início, tem um amigo que ele participou e estava com a gente ali na sala no making off e tudo. Lá vem ele. E ele é o cara do nosso quadro, né? Ele é o cara que bota a pilha e ele sabia que você vinha, né? E ele falou, Guilherme, eu quero perguntar um negócio para o Café, então, já que ele é estudado nos temas, né? Para vocês que sabem, que conhecem o Diário de uma Vida Elétrica, agora é a hora que eu chamo ele, Zói. E o bacana dele, Café, é que ele vem rindo, né? Ele já vem sorridente. Ele já vem todo cheio de graça e tal. Pera aí, calma, vamos perguntar para o Café. E aí, Café, nesse trabalho todo, nesses anos todos, né? A gente ali também conversou sobre literaturas do setor e as transformações que o setor tem passado, né? Eu tive o privilégio de ter muita gente boa aqui, né? De áreas diferentes, com visões diferentes, de fontes diferentes, né? Nós estamos indo aí fechando o ano de 2024 com 40 podcasts. Então, assim, eu ouvi muita gente, ouvi a Brad, ouvi a Beólica, agora você com a passagem para a Brava, também representando a BGD e os seus negócios, a sua empresa, enfim. E a pergunta dele, né, que ele falou, não, então eu vou perguntar isso para o Café. Essas transformações, né, que estão acontecendo, elas naturalmente, você contou de uma passagem ali de visões distintas, né? Quem gera a energia por calor de água quente, ele vai esbarrar numa outra fonte
que vai se sentir ameaçada no que se faz, que é do caso de quem fazia o chuveiro elétrico, porque, no final, quem está buscando água quente, seja ela do chuveiro elétrico, seja ela gerada pelo calor do sol. E hoje a gente vê outras discussões, né? Coisas que há alguns anos atrás não era possível. Né? A gente vê a possibilidade da geração própria de energia, né? De uma geração distribuída, né? Por várias possibilidades, um autoprodutor, a geração distribuída local, pequena, que eu falo, né? A residencial, e por aí vai. Né? Então, assim, a gente tem... E, do outro lado, a gente ainda tem usinas centralizadas acontecendo, a própria solar. A solar mesmo é um exemplo. Né? Você tem a solar centralizada e você tem a solar distribuída. Né? Talvez seja o exemplo mais palpável pela característica das possibilidades da fonte. E aí o Zóia queria te perguntar, né, botando pilha aí na conversa, como é que vai ser isso? Né? Como é que uma compete com a outra? Como é que é essa competição entre uma fonte que está centralizada, uma fonte que é distribuída? Você que vem estudando isso há 2 décadas e vivendo isso já há bastante tempo. Qual a tua opinião sobre isso? Pergunta dele, tá? Porra. Zóia. Vamos lá, Crispim. Eu acho que a minha origem de trabalhar com energia solar, ela vem... tem alguns cientistas que eu vim estudando, e um deles se chama Hermann Scher, que é um filósofo alemão, um economista alemão, que escreveu um livro chamado Economia Solar Global. Isso é um livro bem antigo, bem antigo. E ele chamava atenção para a cadeia de suprimentos, para o comprimento da cadeia de suprimentos, para a energia sair da fonte até chegar no ponto de consumo. E a conclusão dele sempre foi que o caminho natural seria desconstruir essa cadeia de suprimentos muito cara, muito complexa, e encurtar o caminho da energia até os centros de consumo. Eu sempre entendi isso de uma forma muito clara. E eu acho que a energia solar como um todo, ela tem essa virtude de encurtar o caminho até o consumo, porque ela está disponível. Diferentemente de outras fontes que determinaram o modo operante da economia de concentrar o capital, explorar fontes que não estão democraticamente dispersas no planeta, que estão concentradas em algumas, isso determinou até, acho que o comportamento humano sob a ótica de guerra, geopolítica, esse comportamento todo foi por aí. Eu acho que, assim, e a centralização, e é engraçado porque é um paradoxo, porque a energia solar eu entendo que é uma coisa boa, mas eu entendo que ela seja melhor quando ela está na geração distribuída do que na geração centralizada. Eu não consigo ver muito sentido em pegar um recurso que está disponível em todo o território brasileiro e concentrar numa região. Porque eu imputo a ela todos os custos de transmissão, geração, um monte de coisa, ela vai caminhar quilômetros, às vezes milhares de quilômetros, para chegar no centro de consumo. E isso, na verdade, ou ela paga o pedágio para isso, então quanto mais distante do centro de consumo, mais caro vai ficar. Né? E maior desperdício, né? E maior desperdício, maiores as perdas. Né? Em geral, são locais onde você não leva o desenvolvimento econômico, você não tem uma sociedade, um centro de consumo aplicado na onde as usinas estão geradas. Então, eu entendo que a lógica de usar recursos intermitentes centralizados, ela não vai no sentido da modernidade da economia. Quando você vê todos os outros setores se descentralizando, né? Você tem um celular hoje, antes você tinha uma estação telefônica, então todo mundo ficava lá e ligava. E hoje todo mundo tem um celular, se comunica de forma distribuída, distribui. Você compartilha as coisas de forma distribuída. A mente é distribuída, as gerações são distribuídas. Então, eu acho um contrassenso, muitas vezes, investir em geração centralizada, em recursos onde o grande poder é oriundo do fato dela ser inerentemente distribuída. E, mais ainda, o fato de você distribuir exige mais, na minha visão, esforço econômico e esforço de inovação. Descentraliza o poder, reduz o risco de corrupção, aí uma visão pessoal, eu acho que tudo que vai centralizando, a tendência é ser mais corrupto, não permite desenvolvimento econômico local, regional, ou seja, gera local, as exigências de rede, as distribuidoras, na verdade, são um grande parceiro da geração distribuída, porque, no final das contas, eles é que vão traçar o modo que a gente vai se relacionar com a energia. Aí vem a bateria, vem o carro elétrico, vem todos os recursos distribuídos e mais, resiliência. Se você olha para a mudança climática, olha para os Estados Unidos, ou até para o caso aqui de São Paulo, da EDP, onde
foi a Enel, né? Que todo um monte de gente ficou sem energia. Quando você centraliza, você também aumenta o risco Sim. de perder aquilo ali. Um inversor só para a usina. Isso, é como se tivesse um inversor para uma usina. Ou seja, então assim... Morreu o inversor, morre a usina. Né? Morreu, exatamente. Então, assim, eu não consigo ver a geração centralizada em recursos que são amplamente disponíveis fazer sentido ela ser centralizada. Então, eu agora, amigo do Zóio, e ele conversa, né? Então, as partes que eu boto pilha são influenciadas por ele, Sim, tá? senhor, imagino. Mas aí te ouvindo, tá, ok. Até porque, se a gente for olhar a história da energia, ela nasce descentralizada, né? As centrais elétricas que nasceram no final do século XIX, elas eram para gerir energia perto do ponto de carga. Ponto de carga. Né? E, enfim, a hora que você traz esse dado, ok, mas tem uma importância também na escala, na geração centralizada, aquele que não consegue ter, você vai ter N casos que você não vai conseguir ter a geração distribuída, né? Natural isso, né? Os grandes centros, às vezes, você não consegue ter geração distribuída. Não tem espaço, né? Não tem espaço, onde às vezes você tem uma intensidade de geração e uma segurança de geração também necessária, você vai precisar ter uma geração centralizada, às vezes até térmica, porque é para a segurança do sistema, olhando a realidade de hoje. Né? Ainda que a hídrica a gente sabe que também resolve bem, mas por um crescimento e tudo, você não tem mais a mesma quantidade, possibilidade de geração hidráulica que a gente já teve. Então, também tem a sua importância, não, Café? Com certeza. Na verdade, a lógica não é nem desqualificar, de novo, não é desqualificar uma ou outra. Certo. É só dar convergência para as decisões políticas e para os discursos. Existe, por exemplo, você está gerando... Hoje tem um problema grave no Brasil, que é o curtailment da geração centralizada, que tem milhares de empresários, investidores que apostaram na eólica, no solar no Nordeste e não conseguem desovar. E estão tomando alguns bilhões de prejuízo pelo fato de não conseguir desovar essa energia, seja por problema de infraestrutura, seja por um problema que a demanda está sendo suprida, boa parte, porque existe uma geração próxima do centro de consumo, ou seja, não aumento de carga, a economia não cresceu como deveria. E aí esse investimento, eu fico pensando assim, cara, mas será que essa pergunta não foi feita na hora de investir? Não perceberam que tinha 50 gigawatts de energia sendo geradas na carga? De onde veio? Aí há uma esperança realmente de construir 200 trilhões de quilômetros de linha de transmissão para escoar isso tudo? Há uma lógica de ter eólico offshore ainda, que eu vou ter mais linhas de transmissões num país onde eu tenho tanto terra, tanto sol, tanta forma de desenvolver a economia local. Acho que todas são importantes, mas elas têm que ser... O que está faltando? Eu acho que é atribuir custos e benefícios racionais a quem de direito deve ser. Ou seja, gerou mais distante do ponto de consumo, tem que pagar mais, o pedágio é maior. É a mesma lógica do pedágio, né, na rodovia. Se você andar 1.000 quilômetros, você vai passar por 20 pedágios. Né? Eu entendo que essa lógica deve ser a premissa básica. Ou seja, gerou mais perda da carga, você tem mais incentivo, mais benefícios, os subsídios são mais prolongados e quem está mais longe, né, vai pagar mais para fazer a energia chegar. E faz parte do modelo de negócio. O nosso desafio, na verdade, para convergir é que as regras não estão claras para a gente. E aí eu fico assim, putz, não tem nem como você defender uma fonte energética porque as regras mudam o tempo todo, porque o lobby que está fazendo maior pressão ou está colocando mais grana ou mais bonito no tema vai ganhar a corrida. Mas uma coisa eu acho que eu não tenho uma dúvida é que empoderar o consumidor é uma metodologia melhor de gerenciar a economia. Isso como um todo. Né? E os subsídios, na verdade, dados ao consumidor, e todo subsídio tem que ter início, meio e fim. Eu fico muito incomodado também com a lógica dos subsídios eternos. E é muito estranho hoje alguns setores falarem que a GD tem subsídios e tem setores que estão com subsídio há 30, 40, 50 anos mamando. O subsídio nunca tiveram alguém para apontar o dedo também. Vai dizer, opa. Chegou, né? Que vocês estão maduros, né? Então, assim, é só ter esse discernimento mesmo. Fala assim, faça uma análise empática do processo. Coloque-se do outro lado lá e veja qual que é que está pegando. No final, o consumidor vai sobrar para a política, como sempre. O consumidor vai pagar por isso. Mas não tem uma resposta clara. Eu sei que todos são importantes. Eu acho que armazenar energia vai ser necessário. Você tem que deslocar carga e
e fazer uma curva onde a bateria vai ser estratégica em várias regiões. Mas, de novo, não adianta eu colocar uma bateria de 600 km, 1 milhão de quilômetros de distância. Faz mais sentido eu trabalhar com baterias mais próximas. Sim. Para eu Do poder centro de trabalhar carga do e de centro geração, carga de consumo. e de consumo sem pensar. Só para ela fazer o serviço ancilar, basicamente, quase, né? Segurar exato. a curva, né? Eu trabalhar com controle de tensão, controle de frequência, ajudar o ONS. E, na verdade, eu acho que o grande segredo da geração distribuída é auferir controle. Uhum. O desafio que a gente vive hoje é como eu vou permitir uma controlabilidade maior do operador do sistema. Acho que o grande desafio agora, eu acho que até aquela fato que eu te falei de repotencializar as mini-usinas, né, que eu acho que a mini-geração ali no meio do caminho, essa oportunidade e ela deve ter essa ciência de que, cara, se você for conceber ou fazer repotencialização, dê controlabilidade ao seu sistema. E dê um pouco de base, coloque uma bateria ou faça um mix. Para isso, eu acho que esse é o próximo passo, capítulo. Próximo ponto, eu concordo. Se houver um equilíbrio regulatório, eu acho que o próximo passo vai ser esse. Eu concordo com você, até porque eu não vejo a GD parar de crescer, porque o modelo a ideia é tão boa que parece minha. Eu adoro quando você fala, a ideia é tão boa que ela parece minha. Não, mas é sensacional, é ou não é, Zói? Muito bem, Café, cara, muito papo, veio mais umas 6 perguntas na minha cabeça, eu não vou fazer, vamos guardar isso para um segundo podcast nosso, senão vira série. Mas chegando aqui neste primeiro no final dessa conversa, é uma pergunta essa assim, minha, de praxe, momento mais elétrico da vida do Carlos Felipe da Cunha Faria, Café. Rapaz, são tantos que eu vou falar com você que é o de hoje. É o meu presente. Né? São os dias mais elétricos da minha vida. São muitos momentos, eu não consigo sacar um assim. Óbvio que vem milhares na cabeça, mas eu não vou me permitir a essa poesia, não. Eu acho que o movimento de hoje é o mais elétrico de todos. Que você tem vivido. Muito bem, muito bom, muito boa a conversa. Valeu, obrigado mais uma vez por ter vindo. Aquilo que eu te disse ali, te disse aqui também, conversando, né? Aprendi muito contigo, né? Em muitos momentos, ali talvez no Promagno ali, que eu falei, puta, é sério, é verdade o que ele está fazendo, mas muitas outras, em outras ocasiões, dividindo percepções, experiências, conselhos, né? Muitas vezes, quando a gente esteve ali junto. E agradecer você da nossa audiência que esteve conosco até esse momento. Papo extremamente energético, diário de uma vida elétrica, de um roqueiro, de um homem da música, mas que acabou enveredando aí por outros armazenamentos de energia. Agradecer o pessoal da Fontana Filmes que está aqui gravando com a gente, agradecer a minha agência aí, a Go and Grow, que tem apoiado muito também na comunicação do nosso podcast. E Café, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo, valeu. Eu que agradeço. Boas conversas. Sucesso. Obrigado. Continua com mais sucesso na Evo, nos projetos, na Mola Mola, nas tantas outras que estão junto aí, na BGD. Sucesso. Obrigado. Vamos em frente, vamos junto. Beleza, tamo junto. Valeu, turma. Obrigado. Valeu. Tudo bom. Obrigadão, velho. Valeu, muito bom. Tudo de bom.